Boa noite. Já dizia a Tunga de Aveiro, em 1993, há sempre festas e romarias. Acaso para dizer que esta emissão dos Filhos do Boom é, pelo menos para mim, seguramente uma grande festa e uma grande romaria. Porquê? Porque temos em estúdio connosco o Ricardo Mendes. O Ricardo Mendes, um dos fundadores da Tunga de Aveiro. Ele também um filho do Boom, seguramente, e que connosco, e comigo em particular também, pisou palcos e partilhou palco comigo e várias vezes, e com a minha tuna da época, a tuna da Universidade de Lisboa do Porto, a tuna académica da Universidade de Lisboa do Porto, e é, obviamente, para mim um gosto imenso poder contar com ele. Ricardo, obrigado pela tua disponibilidade, antes de mais nada, boa noite. Boa noite, Ricardo, também. Obrigado pelo convite, obviamente. É um gosto para mim também participar contigo neste bocadinho de conversa, digamos assim. É um bocadinho... Não, ora essa... É só um bocadinho. Exato. É por demais evidente que não poderíamos, num programa como este, ou neste caso programa não, segmento, como eu prefiro lhe chamar, neste segmento da Portugal Tunas TV, agora para a época do desconfinamento, portanto uma coisa muito soft, sem qualquer pretensão de antena, era quase uma inevitabilidade de ter alguém da Tunga de Aveiro. E para começarmos logo da melhor maneira, poderão perguntar estes rapazes e raparigas afoitos e afoitas deste século, o que era a Tunga de Aveiro? Melhor do que eu, na primeira pessoa, o Ricardo Mendes vai nos explicar. Ricardo, explica lá, né? Esta gente simpática. O que é que foi a Tunga de Aveiro? O que é que foi? Olha, foi, acima de tudo, foi para aquela altura, e para mais na Universidade de Aveiro, foi um projeto extremamente arrojado. Arrojado, corajoso e, de alguma forma, arriscado também, por que não dizer? Porque na verdade, a Tunga aparece como a primeira tuna em Aveiro. Portanto, é uma academia que já tinha alguns anos, não é? Quando eu entrei na universidade, em 1990. Já ouvia falar de tunas na altura, portanto, já havia qualquer coisa em mim que tinha esse bichinho, mas obviamente nunca me passou pela cabeça sequer estar uma tuna, não foi uma tuna, enfim, não era nada assim, não foi nada planeado, digamos assim. Só que, obviamente, as coisas, uma coisa puxa a outra. Entretanto, conheci outros cofundadores da Tunga na altura, colegas meus de curso e não de curso, mas de universidade. E, obviamente, fomos sabendo que, olha, aquele toca guitarra, aquele toca acordeão, aquele toca não sei o quê. E pá, isto começa, obviamente, no saudoso CUA, no Café da Universidade de Aveiro, íamos juntando de vez em quando, muito esporadicamente, íamos tocando umas músicas, cada um sabia... Foi muito orgânico. Uma música daqui. Sim, bastante. Durante umas cervejas no Café da Universidade de Aveiro, um aparecia no intervalo das aulas, entretanto, outros não iam às aulas, como eu, por exemplo, também, não é?
E de repente juntámos ali, sei lá, meia dúzia de pessoas que nos fomos conhecendo. Aliás, eu estava a ver este vídeo, Ricardo, eu estava a ver este vídeo, estava precisamente a reviver alguns dos momentos que nós passámos a preparar esta música que estávamos a tocar e não só. E estava a ver ali pessoas como o Bastos, que sabes que ele vive aqui comigo, na Bélgica, trabalhamos os dois juntos, e vi também o Alexandre Arnaud, o irmão da famosa fadista da Mafalda Arnaud, que estava a tocar cavaquinho, estava ali ao nosso lado também no coisa. Mas eu sobre este vídeo eu sobre este vídeo tenho algumas coisas a dizer, mas continua porque é só um parede. Certo, pronto. Então eu estava a olhar para este vídeo e estava-me a lembrar de algumas das pessoas que efetivamente estavam exatamente nestes primórdios, os primeiros encontros no tal café da Universidade de Aveiro, que depois deu muito naturalmente, diria eu, origem à Tunga, porque a certa altura começámos todos a perceber que havia gostos em comum, efetivamente, e que havia, acima de tudo, uma vontade de estarmos juntos e de partilharmos a música uns com os outros. E daí, muito naturalmente, diria eu até, efetivamente, não o projeto em si da Tunga, atenção, estou a dizer, é o projeto de nos juntarmos quase diariamente para tocar alguma coisa, para partilhar músicas, conhecimentos e tudo mais. E isso foi muito natural, aconteceu muito naturalmente, e de repente vem exatamente a ideia de formar, de oficializar uma tuna. Porque não, pensámos nós, não há nenhuma cá em Aveiro, pá, mas como é que não havia nenhuma? Bem, na verdade até isto é uma semi-verdade, é uma semi-mentira, porque havia uma tuna. Só que era uma tuna tipo o Liceu de Évora, uma tuna que ficava toda sentada, instrumental, maioritariamente com bandolins e bandolas e tudo mais. Era uma tuna. E era uma tuna, não é? Portanto, era uma tuna. Mas a tuna, na acessão da palavra em que eu conhecia... era isso que eu ia dizer. Nós conhecíamos, do conceito que nós conhecíamos, não era bem aquilo. Não é? Portanto, é um modelo do boom. Esse modelo que tu falas... Esse modelo que estás a falar, esse modelo que estás a falar é o modelo mais português de tuna que existe. Acontece é que nós fomos resgatar aos espanhóis a posição erecta, como já falei no primeiro Filhos do Mundo com o Eduardo Coelho. Ou seja, nós é muito mais apelativo, é muito mais dado à festa, etc. Sanicamente, é mais policromático, não é aquela coisa amovível, estática, que é muito formal, que é típica da tuna portuguesa, que sempre foi, até ao boom, uma tuna quase indoor. Nós só nos tornamos outdoor com o boom. Por isso é que é estranho para nós, né, os filhos do boom, e foi estranho para nós olhávamos para a Taúc, por exemplo, né, ou para a tuna académica do Liceu de Évora, e ficavam sentados e diziam, e depois tínhamos aquela tendência eucalipto. Estes gajos não são tuna. Não, é ao contrário. Ou melhor, não é ao contrário, é complementar. Somos todos tuna, ok? Vamos lá começar pelo princípio. Não há... conceptualmente, uma outra coisa que teve a ver exatamente com a nossa época. Lá está, mais um dado pertinente do que os filhos do boom estão a trazer hoje aqui. Sim. Não é uma novidade, mas fica este reparo. Sim, claro. Mas sim, na verdade, olha... era estranho para nós. Era estranho. Tornando a história um bocadinho mais curta, na verdade foi um bocadinho assim, quer dizer, a partir deste momento encetam-se um determinado número de conversas com algumas pessoas. Nós também de alguma forma tínhamos uma ligação muito forte com a Associação Académica, porque alguns dos nossos cofundadores também pertenciam à Associação Académica, ok? E que obviamente também nos davam uma ligação muito forte à própria reitoria. E portanto ali houve ali uma série de conversas entre nós e depois obviamente as entidades que tutelavam ali a universidade, não é verdade? E chegámos a uma conclusão que efetivamente era possível criar um projeto destes e que faria sentido. Como tal, depois, entretanto, repara que tu vês que este vídeo é de 1993, o primeiro festival, mas, na verdade, o conceito ou a ideia da Tunga nasce bem antes disso. Nasce por volta de 91, ok? Eu entrei em 90 na universidade, em 91 surgem os primeiros ensaios, não como Tunga ainda oficialmente, ok?
mas os primeiros ensaios surgem aí. E pronto, e depois a partir daí foi um caminho que se percorreu, natural, da criação do núcleo cultural da Associação Académica da Universidade de Aveiro. E depois, pronto, depois de criar o núcleo, efetivamente sim, dá-se a fundação oficial da Tunga Académica, da Associação Académica da Universidade de Aveiro. E pronto, e a partir daí a história é o que é, não é? Há alguns registros sonoros e videográficos também sobre isso, portanto, a partir daí a história. Uma das coisas que caracterizou a Tunga desde o início, se bem me recordo, era o facto de ter 2 meninas. Portanto, era uma Teve mais do que isso, na verdade. Pronto. Então explica lá tu. Muito bem. Na gênese da Tunga, portanto, em 91, como eu estava a dizer, exatamente na gênese da Tunga, há uma fase, não foi uma fase muito longa, porque nós não nos demos todos muito bem, houve uma fase em que a Tunga era uma tuna mista, ok? Efetivamente mista, tinha mais do que as 2 meninas que estavas a falar agora. E tinha, não sei neste momento precisar quantas é que eram, mas talvez umas 4 ou 5, não faço a mesma ideia. Mas, pá, por um motivo ou outro, ou se calhar pelos motivos mais óbvios do mundo, a coisa não se deu bem. Não é? Mas, no entanto, porém, houve uma cena engraçada, é que estas 2 meninas que estavas a falar, a Inês e a Lili, eram aquelas meninas que, como é que eu tenho de explicar isto? É muito difícil explicar isto por palavras, explica-se melhor por sentimento, que é mesmo assim. Nós não as sentíamos como... não vou dizer não sentimos como mulher, que eram mulheres lindíssimas ainda por cima, mas eu simplifico. Mas não sentimos. Não as sentiu como parte do problema, mas sim como parte da solução. Exatamente. Pronto, exatamente. E, portanto, muito obrigado pela ajuda. Era um bocadinho por aí, quer dizer, acabou e mesmo atenção, porque, na verdade, nós nunca expulsámos ninguém. Vamos ver isto. Isto é a mais pura das verdades. Nós nunca expulsámos ninguém da tuna. Na verdade, houve uma seleção natural. Nós nunca expulsámos ninguém, nunca. E elas ficaram porque se sentiram bem. E nós sentimos bem com elas. Obviamente isso, e já agora indo um bocadinho à frente, isto, como deves imaginar, a nós, de certa forma, para quem quer entrar no mundo dos festivais de tunas e tudo mais, era aí que eu ia chegar. Foi para nós um bocadinho complicado, não é? Porquê? Porque ao início, obviamente, como é óbvio, sempre olharam para nós como uma tuna mista, não é? E legitimamente, com certeza, com toda a legitimidade para isso. Só que nós tentámos, a certa altura, explicar aos organizadores de festivais de tunas masculinas que nós éramos uma tuna masculina como um extra. Que era um bocadinho assim. Obviamente, no início não foi muito fácil explicar isto. Pronto. E obviamente nós sempre percebemos isto, também nunca fizemos grande fim-capé nesse aspecto. Se aceitavam, se não aceitavam, também não aceitavam, enfim, também não era nada... Eu aqui, desculpa estar a interromper, é para tornarmos isto mais dinâmico e interativo. Porque é importante referir, o que estás a dizer é muito revelador de uma determinada época, o boom, onde, como eu já disse, já tive a oportunidade de dizer também no Tunises, enquanto estivemos no ar, o boom também está repleto de fábulas. Fábulas essas que nós importamos sem qualquer sentido crítico dos nossos amigos espanhóis. Ouvíamos e reproduzíamos. Portanto, nós nem sequer nos dávamos ao trabalho de saber se aquilo era válido, se fazia sentido. Porque nós vivemos uma época, e a verdade tem que ser dita hoje, passados estes 30 anos, praticamente, nós vivemos uma época em que a nossa única preocupação era fruir, não era pensar. Verdade. Nós estávamos completamente a borrifar para isso. E isso originou exatamente um vácuo, não é? Que era quase, ainda por cima, com certames, como nós fazíamos na altura, que não eram assim tantos quanto isso, em que todos eles tinham como ponto de honra ter tunas espanholas. Ora, nós trouxemos até cá, e atenção, peço agora à Embaixada de Espanha para não mover nenhum processo em sede de cortes, nós trouxemos para cá o inimigo. Nesse mesmo sentido, com a fabulação de que tuna mista e a mulher na tuna não. Quando mais uma vez a história nos diz que é exatamente o contrário. Ou seja, ter-nos-íamos poupado uma data de equívocos, erros, coisas mal feitas, se na altura tivéssemos estado
a fruir um bocadinho menos e a estudar um bocadinho Menos mais. e a pensar um bocadinho mais. Exatamente. Estão a ver? E é preciso ter alguma coragem histórica, vamos para as coisas nestes termos, para hoje poder vir dizer isto aqui. Sim. Porque isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. É a história que o diz, não é o Ricardo, não é o Mendes, não é o pessoal. Não, é a história que o diz. É verdade. É complicado lidar com os factos, e eu sei, aliás, cito o nosso amigo Luís Lousa, da Turma Universitária de mim, para quem me manda um abraço, que há de passar por cá também, obviamente, que ele dizia, vocês que estudaram estas coisas, nós temos que parar um bocadinho para digerir, porque é muita informação junto. E um gajo andou anos a fio a dizer isto, e surgem vocês ainda por cima com provas inequívocas, pelo menos até provem em oposto, e isto não é fácil de digerir. Curiosamente é difícil de digerir para caraças. Porquê? Porque além de ser uma idiotice de todo tamanho, hoje já o podemos dizer, ter-nos-ia poupado, como eu te disse há 30 segundos atrás, uma data de chatices, nomeadamente à Tunga. Sim, sim. Lembro Internacional de Lisboa também. Sim, pronto, e foi um bocadinho isso, foi um bocadinho uma. Eu vou-lhe chamar uma luta. Não sei se lhe devia chamar uma luta, mas foi, às vezes foi mais pirraça que outra coisa também, às vezes, sabes? Foi um bocadinho naquela. Vocês chegaram a ir a um Lusíada. Sim. Não, Ricardo, na verdade. Não foi propriamente uma regra, não foi estanque. Houve exceções à má regra. Eu posso dizer que, na altura, nós dizíamos à boca cheia, nós da Tunga, dizíamos que nós éramos a única turma mista a participar em festivais de turmas masculinos. A concurso. Não mentiram, eram vocês e a turma da Universidade Nacional de Lisboa. Pronto. Até um determinado ponto depois. O que nós dizíamos na altura, até em tom de brincadeira, dizíamos, nós somos uma turma mista, com 2 bandeiras femininas. Só isto. Okay? Era exatamente isto. A nossa definição era, nós somos uma tuna masculina. Nós só com 2 bandeiras femininas. Portanto, a tuna é masculina, as bandeiras são femininas. É isto. Por acaso, e não é caso nenhum, eu conheço as duas, Inês e Lili, são umas joias de uma pessoa, da coisa mais encantadora pode haver. Exatamente. Que se adaptaram muito facilmente ao meio. Mas sim, está aqui a dizer, não podemos agora sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Mas por isso mesmo, Ricardo, por isso mesmo é que elas ficaram. Quase misógino, havia quase não, era misoginia pura. Porque, na verdade, foi exatamente por essa razão que elas ficaram e que elas sentiram e que nós também nos sentimos bem com elas, porque, efetivamente, não havia, para nós, qualquer tipo de dificuldade em que elas participassem em tudo o que nós participávamos. Não havia qualquer tipo de problema. E, aliás, e tu estás a dizê-lo exatamente, elas sempre foram muito bem aceitas em todos os meios em que nós participamos. Eu estou a dizer porque vi. Eu cheguei a ver a Tunga de Aveiro a ceia. A ceia, exatamente. E nem sequer a minha tuna lá estava. Eu fui ver, por acaso, por azar dos távoras ou assim da natureza, qualquer coisa do género, eu estava ali naquela. Sim. E soube ceia, na verdade, fomos a Sameice, que era uma aldeia, que era a aldeia do Valdemar. O Valdemar, que é aquele rapaz, está ao meu lado a tocar bandolim. Portanto, há o Bastos, que é o mais gordinho de todos no vídeo. Ao lado direito do Bastos, portanto, quem vê o vídeo, ao lado direito do Bastos estou eu a tocar bandolim, e ao meu lado está o Valdemar Alves, que ainda está em Angola a trabalhar, e que é de ceia, precisamente, e foi a convite dele também, um amigo dele, na verdade, do Mamed. O Mamed, que fazia parte da Turma da Covilhã, da Javi Toscopos, exatamente, e que nos convidou para ir lá a ceia, precisamente, então, e foi daí o convite para a ceia, precisamente. E eu andava nas redondezas e nem à tarde nem à cedo. Porquê? Porque naquela altura era assim que nós todos funcionávamos. Convém dizer que no boom, e está aqui o Ricardo Mendes, não me deixará certamente mentir, não haviam tantas turmas como hoje. Aliás, em bom rigor, seria uma dúzia. Bom, se calhar um bocadinho mais. Talvez um bocadinho mais, sim. Mas eu estou-me a referir àquelas que tinham um circuito mais ou menos fechado, e também há aqui o dizer. Sim, é verdade. Mais ou menos fechado, é outra das conclusões. Hoje já podemos, acho que já prescreveu, podemos dizer estas coisas. Sim. Portanto, era um circuito mais ou menos fechado. Eu não vou chamar elitista, porque quem lá estava nesse circuito como eu e tu estávamos, sabíamos que éramos tudo menos elitistas. Exatamente. Era apenas e só uma simples coincidência de fatores. E um dos fatores muito importantes que corroborou essa teorização
foi a amizade que havia entre todas essas turmas. E amizade efetiva ao ponto de eu, ainda hoje sou teu amigo e tu és meu amigo, e portanto já passaram 30 anos e já aconteceu muita coisa. É verdade. E hoje estamos aqui os dois. Era um encontro de amigos, sempre. Não há volta a dar. Podem vir enxurradas. Não. Era mesmo assim. Toda a gente conhecia toda a gente. Avalanches. E isso é outra das coisas, é outra das heranças do boom, que os filhos do boom podem ter em rigor o privilégio de dizer, bom, mas não serão os únicos. Claro que sim, ainda bem. As turmas existem exatamente para cimentar estas relações pessoais e, obviamente, vão filtrando ao longo do tempo, ao ponto que nós sabemos, não é? Quem é quem, e estamos mais à vontade para falar, se calhar porque também temos um astro do boom que nos permite dizer estas coisas, não é? Era um circuito mais ou menos fechado, e há que dizer, é verdade. Nós, tu na Académica da Universidade do Porto, a Tunga de Aveiro, a Fanfarra Académica de Coimbra. A Fanfarra Académica de Coimbra, espetacular. Isto é muito importante se relembrar agora, a Tuna Universitária do Minho, a Antúnia. A Azeitona nasce em 93? A Azeitona que nasce em 93 e agora chegamos aqui ao ponto... Ricardo, sabes uma coisa muito interessante? Epá, eu lembro disto e eu sempre estou com... Olha, às vezes com o Coiso, que eu trabalhei... Eu também estive em Angola e o Coiso também esteve em Angola comigo, a trabalhar em Angola comigo. Agora está no Brasil. E o Coiso da Azeitona era uma das coisas que eu comentava com ele montes de vezes. Eu recordo o dia... Eu estava na sede da Associação Académica e recordo perfeitamente o dia, como se fosse ontem, de receber um fax. Fax, atenção, não é um e-mail, não é nada, é um fax. E lembro perfeitamente de receber um fax, naquele papel acetinado, não é? Daqueles papéis, o papel térmico dos faxes, antigamente, não é? E recebo um fax da Fundação da Comunicação, da Fundação da Tuna de Ciências da Universidade do Minho, a Azeitona. Nós também perfeitamente. E foi engraçado porquê? Porque nós estávamos na altura a preparar o FITUA. Ok? Estávamos a preparar o FITUA. Isto foi final do ano, foi em setembro, outubro de 93. O vídeo que nós vimos é anterior a isso. Nós estávamos a preparar já o FITUA do ano seguinte. Não é? Estávamos a trabalhar já para o ano seguinte. E eu lembro perfeitamente de estar na Associação Académica, eu e o Bastos e o Jaime, que também está neste vídeo de 93, e estávamos todos na Associação Académica e de repente saiu um fax e a Dina, que era a menina, a secretária lá da Associação Académica, diz pessoal, olha, chegou aqui um fax para vocês. Mas está bem, ok, deixa lá ver o que é. Então, pronto, recebi não sei porque é uma coisa que me lembro, daqueles momentos engraçados. Isto leva-nos um bocadinho, sim, sem dúvida, isto leva-nos um bocadinho àquilo que é também a gênese do FITUA. O FITUA nasce um bocadinho antes, com um contexto um bocadinho diferente. E é aí que a Tuna da Universidade do Porto vai. Eu, dessa noite, em Aveiro, só me lembro da Estação da Luz. E mal. Olha, queres contar um bocadinho essa gênese? Sim, olha, a gênese do festival, até posso dizer que, na verdade, o primeiro FITUA, na verdade, acontece antes da fundação da Tunga. O primeiro festival de tunas em Aveiro acontece em 89. Não é aquele que é eliminatórios, não é esse? Não. Pois aí é que está o problema. O primeiro FITUA acontece em 1989. Agora, o primeiro FITUA organizado por mim na altura e pelo Bastos, que ainda, atenção, nós chamamos o primeiro FITUA, para mim é o primeiro FITUA 89, o primeiro FITUA para mim, obviamente depois já é em 91 e não em 89. Em 89 existiu nunca teve continuidade, foi organizado pela Associação Académica, a Associação de Estudantes na altura, chamava-se Associação de Estudantes e não Associação Académica, e foi um festival, enfim, foi um festival local de tunas, não sei como é que se chama, foi uma coisa organizada pela Associação na altura. E depois, quando eu entro na universidade, em 1990, já com aquela ideia, não é, da música, de não sei quantos, e começam a haver os tais encontros que falámos há bocadinho, logo no início da nossa conversa,
E de repente alguém lá está, as tais ligações que nós tínhamos com a Associação Académica, com a reitoria e tudo mais, o Valdemar, que eu te falei há uns minutos atrás, vem falar comigo e diz: olha lá, Ricardo, nós não queremos organizar, não queremos pegar na organização do FITUA. Então, o primeiro FITUA, sob a responsabilidade da Tunga, ou dos elementos da Tunga, acontece já em 91. Ok? E, portanto, então é esse que é por eliminatórias. Exatamente. Do qual eu tenho esse livreto. Eu tenho esse livreto. E a partir daí, sim, portanto, há aqui 2 momentos importantes, que é, antes de 1990, 89, que é o primeiro festival, existe um cartaz, eu acho que eu tenho aqui alguns. Mas tinha a intervenção direta da Associação Académica, pronto. Exatamente. E o vosso passou a ser feito por vós. Exatamente. Nós assumimos completamente a organização. A organização do FITUA, e a partir daí o FITUA passa a ser uma marca da Tunga. Okay? É uma marca registada, digamos assim, da Tunga, e depois, posteriormente, em 95, da Universidade de Aveiro. E a partir daí, sim, tomámos conta do Festival de Tunas e, assim, começámos a organizar as coisas um bocadinho com mais pés e cabeça, né? E pronto, e daí surge o primeiro FITUA. Sim, o vídeo que nós vimos aqui, ou o cartaz que nós vimos aqui, diz primeira parte, não sei se te lembras, né? Primeira fase, sim. Acho que é assim que se chama. Porquê? Nós conseguimos dividir um festival, e isto foi inédito também. Aliás, nesse aspecto, se tivermos tempo, podemos falar um bocadinho disso. Nesse aspecto, a Tunga e a Tunga Universidade de Aveiro, mas especialmente a Tunga, acho eu, porque nós tivemos uma capacidade inovadora em relação a festivais de tunas. E aí, pá, vamos ver. Por exemplo, esta questão que estamos a falar do vídeo que nós vimos agora, dizia a primeira fase. Nós conseguimos dividir um festival de tunas em 3 fins de semana. Okay? É disso que eu me estou a referir. Nós estendemos um festival de tunas em 1 mês e meio, que é uma coisa fantástica. Não é? As pessoas adoraram aquilo. Estamos a falar do mesmo festival. Para os nossos... O mesmo festival em 3 fins de semana durante 1 mês e meio. Okay? Notem. Com separação, ou seja, um fim de semana... Era fim de semana sim, fim de semana não é? Fim de semana não havia nada, fim de semana sim, festival. Fim de semana não havia nada, fim de semana sim, festival outra vez. Portanto, primeira e segunda fase eliminatórias. Com tudo o que isto implica. Tudo. Primeira e segunda fase eliminatórias, ok? Primeira fase eliminatória, os 2 primeiros passam à final. Segunda fase eliminatória, os 2 primeiros passam à final. Fase final, que tem as 4 tunas que passaram a primeira fase e a segunda fase, mais as tunas da casa. Simples. Ok? E basicamente, e estavas a tu dizer, e muito bem, primeira fase, não sei se a primeira fase foi a segunda, mas a primeira fase foi na Estação da Luz, como estavas a dizer, e muito bem, sim. A segunda fase foi na Via Ápia, que era uma outra discoteca que havia ali perto, também. E portanto foram as 2 fases do festival. A fase final já foi organizada no Teatro Aveirense. Portanto, as 2 fases em discotecas, tal, mais festa, mais não sei quem, não sei quantos. Atenção, discotecas com palcos, não é? Lembras-te, não sei se lembras, mas na Estação da Luz havia um palco e na Via Ápia havia um palco também. Aliás, quem fez a primeira parte da segunda fase na Via Ápia foi o Kim Barreiros, ok? Um primeiro concerto, Kim Barreiros, e depois houve o festival. E pronto, e nesse aspecto sim, efetivamente houve aqui uma inovação, porque acho que nenhuma tuna ainda tinha feito um festival que durasse 3 fins, ou 1 mês e meio, na verdade, ou 3 fins de semana, pronto. Isto no boom, portanto, senhoras e senhores... Valia tudo. Basicamente. E lembro-me, já mais tarde, a Tuna Académica da Universidade do Porto já vai naquilo que é o FITUA regular, que penso terá sido em 94. Eu chamo-lhe regular por comparação a esta gênese, a este nascimento que é totalmente diferente em termos conceptuais daquilo que se veio a tornar, mesmo 2 ou 3 anos depois. E lembro-me perfeitamente porque vocês tinham uns casus de plástico, um para cada turno. É verdade. E à custa dessa brincadeira. Isso foi uma loucura. Para que as pessoas percebam, para aqueles mais contemporâneos percebam o que nós estamos a falar, não sei se vocês se lembram do fenómeno das vuvuzelas. Exatamente, tal e qual. Só portuguesa. A pior barra melhor. Pior porquê? Porque, invariavelmente, estivéssemos onde estivéssemos em Aveiro, ninguém conseguia comunicar mais de 2, 3 segundos. Porque
Epá, Estava lá o caso. Olha, espera aí, dá-me 10 segundos. 10 segundos, juro-te. Espera. Força. Continuar a conversa que eu estou a ouvir. Estou de volta, diz. Vai falando que eu estou aqui a procurar uma coisa. Que eu acho que tenho aqui uma coisa dessas, sabes? Um caso. Sim. Eu estava a aproveitar a deixa porque depois eventualmente edita-se. Mas isto também tem piada, estas coisas acontecerem a live. A questão do caso aqui foi, primeiro, é uma coisa típica do boom. É. Este tipo de coisas. Este tipo de coisas havia uma necessidade muito premente no mundo de alguma inovação, de alguma vontade em querer fazer coisas, mas podes ir buscar, que a gente para a emissão e vai buscar. Não ia tocar. Eu estava à procura do caso, mas está na minha guitarra, está em Portugal, não está nesta que tenho aqui. Ok. Infelizmente. Então também não há drama nenhum. Era um caso em plástico. Portanto, era uma coisa muito básica. E estavam impressos, Ricardo, lembras-te? Exatamente. Tinha a impressão do Fitua. Tinha a impressão do Fitua. E eu não sei se ainda tenho isso guardado. É uma questão de procurar, porque eu tenho muita coisa que não catalogada em caixotes, não sei o quê. E eu tenho certeza absoluta, lembro de ver há pouco tempo, pensei que estava nesta guitarra, mas não está na outra. Mas tu tens a obrigação de ter, eu, enfim. Pronto. Ou melhor dito, se calhar até tinha a obrigação de ter. Porquê? Porque se bem te recordas... se bem te recordas... Não, eu também... Eu costumo dizer, eu não coleciono, eu tenho a guarda de coisas que me interessam. Porque há coisas que... Pronto, enfim. Mas há algumas coisas onde eu tenho real interesse em ter a custódia e a guarda disso, até para memória futura. E já me tem ajudado muito na investigação, até para o livro, para o Coitura, ajudou-nos imenso a algumas dessas coisas. Nomeadamente os livretos e os cartõezinhos de visita, que era o equivalente. Portanto, era o equivalente ao Facebook agora, só que neste caso é uma versão analógica. Pronto. Exatamente. Tão simples quanto isso. Portanto, nesse caso teve para mim também uma importância acrescida. Porquê? Porque nós resolvemos entrar nessa mesma noite em palco com os casos a tocar, aquilo não era a tocar, basicamente, uma chifrineira, foi colaborar para a chifrineira institucionalizada, cá fora, nós fomos para cima de palco com os casos a tocar o famoso filme da Tunga. Não é? Exatamente. Entramos e saímos. Entramos e saímos. Quiseram os deuses que fôssemos considerados a melhor turma da noite, eu vou acreditar que isso terá tido alguma influência. Com certeza que teve. Vocês compraram os juízes. À custa do caso. Porque o curioso é que se os casos estiveram presentes e omnipresentes ao longo de todo o fim de semana em Aveiro, em palco só houve uma turma que se lembrou de o levar, pelo menos que me lembro. É verdade. Se calhar terei que cometer alguma... Eu não me recordo. Não, é verdade. Ou seja, foi tudo, não é? A Universitária de Oviedo da época, uma grande tuna espanhola. Grande tuna. Estavam ali prontíssimos, né, com os trajes lavadinhos, cheiravam todos a lavanda. Mas farmácia de Sevilha também, acho eu. Farmácia de Sevilha também, a Universidade do Minho, e a azeitona. Estava ali um cartaz de altíssima qualidade. Estava muito bom. Como é a panágio do Fitua. A fanfarra também costumava muito ir a ver. Aliás, a fanfarra chegou a ganhar o Fitua também. Exatamente. E quando damos por ela, a Luzia do Porto nem a tarde nem a cedo, vamos no caso, temos de fazer qualquer coisa no caso, né? Só descansamos quando fizermos qualquer coisa no caso em palco. Portanto, levamos aquilo muito, muito na boa e acabou por nos correr bem. Até por isso eu recordo-me desse Fitua em particular e de outros também, e outros mais tarde onde nós participamos. Portanto, dizer que a Tunga tem aqui um referencial no boom que é obviamente incontornável. Portanto, nós poderíamos estar aqui a falar de uma série de tunas que se calhar hoje são tunas de panorama, ou tunas mais, digamos, na moda. Ponham como quiserem, que não há aqui nenhum sentido pejorativo nem positivista. É o que é. Mas na época as coisas funcionavam muito, e no boom em concreto, as coisas funcionavam muito nesse circuito fechado. Mas atenção, sabes uma coisa, Ricardo? Deixa-me interromper, desculpa lá. Estavas a falar de... Eu acho que no boom, muito mais do que agora, mas muito mais mesmo de longe, as pessoas funcionavam muito mais por improviso e por diversão do que hoje em dia. Eu olho para as tunas hoje em dia e vejo-as como uma coisa muito séria, sabes? Assim, uma coisa... Encaram isto como uma coisa mesmo muito... Que atenção, eu não tenho nada contra isto. A minha questão é o equilíbrio.
O equilíbrio entre aquilo que é a diversão pura e dura, e que aí, obviamente, entra o improviso, e foi aquilo que um bocadinho que vocês fizeram na entrada do Fitua, com os Casus, foi improviso, puro improviso. Tu achas que hoje em dia é possível alguma tuna digamos assim, Será da difícil. elite, ou chamamos de elite, enfim. Será, sim, de panorama, vá. Não, do panorama. Não, eu acho que isso não vai acontecer nunca. Ou seja, esse grau de improvisação está completamente fora do programa. O programa, chamo eu... As pessoas vão com o programa já todo feito, não é? Para o festival. Mas nota, a entrada é aquela. É. E acho que isso tirou, para mim, pessoalmente, acho que isso tirou um bocadinho o encanto à coisa, estás a perceber? Continuo a viver. Há uma razão para isso. Continuo a viver com todo o coração as tunas, sempre que posso participo com a minha, sempre. Mas acho que tirou ali um bocadinho de encanto à coisa. Acho que, enfim. Há uma razão forte para isso, Ricardo. E esta é uma perspectiva muito minha, que obviamente resulta de estar no fenómeno desde então até hoje. Nós, naquela altura, como tu disseste muito bem, o improviso, eu não vou dizer era tudo, porque não, teríamos a mentir. Não era tudo, claro que mas era uma grande parte. Fazia parte daquela engrenagem. Exatamente. Que era o Festival de Tunas do Boom, daquela época, que eram as tunas daquela época. Nós todos tínhamos... Eu lembro aqui uma situação que era recorrente na época. Nós, naquele período do Boom, quando íamos a festivais de tunas das outras tunas deste circuito que existia no Boom, fechado, e há que dizer, preparávamos as coisas com um carinho, com uma atenção muito particular, a ponto de fazermos cenografia em palco dos outros. Sem dúvida. E tinhas às tantas meia tuna com os calores da respectiva a serrar, a pintar e a bater prego. Exatamente. E isto dito hoje, né? Eu estou a ver um puto hoje das tunas, não é? Com todo o respeito aos putos, acho que temos que respeitar a malta nova e incentivá-lo. Eles devem olhar para estas coisas assim com aquela ar, né? Mas vocês batiam prego. Verdade. Faziam padrões dos descobrimentos para levar a Almada. É verdade. E a Twist vinha ao Porto e fazia um Titanic. É verdade. E atenção que isso já foi mais tarde. Já foi mais tarde, mas sim. Mas foram alguns hábitos da época que se foram perdendo, não é? E agora qualquer cenário é feito a troco de um Photoshop qualquer. Portanto. É verdade. Sim. E isto infelizmente sim. Isto tem muito a ver com aquela capacidade que nós tínhamos de arte, engenho, lá está, a tal história da fruição e não haver preocupação. Pessoal, é para fazer, temos que ir para Aveiro, temos que levar para Aveiro uma cena que aquilo tem que levar para lá um moliceiro. E moliceiro como? Em 3D. Exatamente. Tinhas uma tona uma semana antes a bater prego e a pintar, e se corria mal levavam os materiais e acabavam tudo em Aveiro. Exatamente, e para transportar aquilo já montado. E ainda dentro do autocarro e falavam com não sei o quê. Havia muito essa interconexão. Sem dúvida alguma. Isso perdeu-se muito. A malta do Boom perdeu, mas há uma razão para isso. Nós também temos que ter esse distanciamento para perceber. À medida que nós fomos avançando nestes últimos 30 anos, não é? Primeiro também as pessoas passaram a estar com outras motivações nas tunas que não aquelas que nós tivemos. Nós não nos podemos esquecer que nós somos pioneiros. Sim, de alguma forma, sim. De alguma forma somos pioneiros. E o pioneirismo tem muito a ver com isto. Quem fez o caminho a seguir já tinha algum desse caminho com umas placas a dizer o dito por ali. Ok? E isso faz com que tendencialmente as pessoas tenham se isto já está feito, eu não me vou dar ao trabalho, eu se calhar vou apostar um bocadinho mais na parte musical. A parte competitiva também existia no mundo, ninguém está aqui, a branquear, a fazer de conta. Exatamente. Mas se calhar hoje é mais experimente. Admite-se que sim. Admite-se que sim. Mas isso era quase uma consequência inevitável. Não estou a ver 5 anos após, não é, o boom, como eu falei aqui com o Eduardo Coelho, não é? Vamos tentar balizar mais ou menos 89, 93, certo. No limite 93. Daí para a frente as coisas começam a processar-se um bocadinho de forma diferente e depois obviamente mutaram-se per si. O Fitua daí para a frente já não foi o Fitua que nós falamos, o Luzia daí para a frente também não foi. Sim, nós acompanhámos um bocadinho não é a mesma coisa. É verdade. Exatamente, não é a mesma coisa. É verdade. Aliás, lembras-te, Ricardo,
lembras-te, Ricardo, desculpa de interromper-te, mas lembras-te, que é uma coisa que eu também que tenho na memória, lembras-te do primeiro convite da Tuna Segrelos em Portugal, não é? Exatamente. Mais do que isso. Eu lembro-me da Tuna Segrelos chegar a Portugal e estar uma data de malta de todas as tunas desse circuito fechado assim. Exatamente. A tentar perceber onde é que aqueles gajos tinham estacionado a nave. Exatamente. Esta foi a nossa reação. Eu lembro-me de... Atenção, Ricardo, nós estávamos mais do que habituados a tocar e a convidar espanhóis. Sim. Nem sequer... Mas naquele momento o mundo parou. E isso fez com que... E depois a Tuna de Alvalha, e depois a Tuna de Direito de São Martim de Porres, e uma série delas que eram um bocado de altíssima qualidade, que vieram também trazer uma perspectiva diferente daquilo que nós já conhecíamos. Verdade. E isso faz com que a malta perceba também que, bom, este caminho já está percorrido, se calhar vamos percorrer outros. Mas sabes uma coisa, Ricardo? Para além do facto de eu me lembrar de enviar um e-mail a Porto Rico através de um AS400 num ecrã preto e verde, porque era assim que se mandavam e-mails naquela altura. Ou pelo menos na Universidade da Aveiro era assim. Foi no Departamento de Física, não me lembro disso. Por volta da meia-noite, entramos à socapa dentro do Departamento de Física para um servidor que tínhamos acesso à internet especialíssimo, um servidor especialíssimo que eles tinham lá. Entramos e tínhamos acesso à internet e enviámos um e-mail internacional, que era uma coisa do caraças. Mas isto para dizer o quê? Que, de alguma forma, e eu lembro disto perfeitamente, eu lembro de ver a Tuna de Segrelos entrar em palco e tocar o Barbeiro de Sevilha. Ok? E aí eu ponho a mão ao peito e digo bem a culpa e tu deverias fazer a mesma coisa, porque eu acho que foi exatamente a partir desse momento em que há tunas em Portugal ou pessoas em Portugal que se apercebem que uma tuna também é capaz de tocar música clássica. E outro de repente, erro do bom. Para só aí, não esqueças o que vai dizer. E de repente surge a onda da música clássica. Toda a gente tocava música clássica. Todas as tunas tocavam música clássica. Ricardo, e ainda bem. E agora vou-te dizer porquê. Depois de ter passado 10 anos a estudar a tuna, concluímos nós, os quatro, os autores do livro em questão, uma coisa fabulosa. É quase a descoberta da pólvora, vamos dizer desde já. Porque aquilo fabuloso não tem nada, eu pus fabuloso entre comas. Os repertórios da tuna estudantil, no século XIX, eram clássicos. Peguem no livreto da Tuna Universitária de Porto na refundação em 37 e vocês veem. Serenata de Desorme, Marcha Turca, Dança Gora de Música de Brahms. Não encontras ninguém a tocar malhão. Havia outros grupos para isso. Claro. Esse foi outra fábula do mundo. Ok? Não há nada mais de tuna, e há que o dizer aqui de uma forma concreta, do que tocar música clássica. Por incrível que isto possa parecer a muita gentinha que por aí anda. Gentinha no bom sentido. Mas sim, verdade. Porque é de tuna. É de tuna. Portuguesa. Eu já nem vou ao caso espanhol, ok? Vamos lá esquecer o caso espanhol. De tuna portuguesa. Os repertórios das tunas portuguesas antes do boom eram assentes em música clássica. Mas também tocavam mais coisas. Claro, mas ninguém disse, não disse que era de forma exclusiva. Ninguém me ouviu dizer isso. Aliás, nem se pode dizer tal coisa. Porque não era isso que acontecia. É verdade. E as pessoas ficam espantadas. E ficam espantadas com instrumentais. Ora, deixa-me dizer, até ao claro que sim. As tunas estudantis praticamente só tocavam instrumentais. Falávamos da TAUC, falávamos do Liceu de Évora, falávamos da Universidade da Académica de Aveiro, que também era com outro... Por exemplo, e das tunas populares todas portuguesas, e é preciso dizer que as pessoas, quando iam estudar para a Universidade de Aveiro, quando chegavam à Tuna Académica de Aveiro para tocar, estavam a ouvir de uma tuna da aldeia. Exatamente. E depois, quando acabava o curso, regressavam a casa e tocavam lá as mesmas modas. A música é um fenómeno dinâmico, ok? Agora, ninguém pense que uma tuna portuguesa tocava só música popular. Porque não só é uma asneira, como ainda por cima é uma improbabilidade altíssima. Por uma razão sim. A tuna não servia esse propósito. Nas aldeias, a tuna servia outro propósito. Ora, aí está. A tuna na aldeia, a tuna popular servia o propósito de quê? De levar a grande música, que só via, e
E atenção. Era uma orquestra dos pobres, não é verdade? Exatamente, que era de ouvido. Vocês, certamente as pessoas, alguns saberão o que é uma chutiça, que é um estilo de música. Uhum. Pois é, deixámos-vos dizer que a chutiça não é nada mais nada menos do que o aportuguesar de Scottish. É música escocesa. É de ouvidinho, amigos. E como não sabiam ler partituras, nem podiam ir a Lisboa ou São Carlos ver uma ópera, ou ouvir uma ópera, por exemplo, ou ao Porto, ok? Reproduziam de ouvido aquilo que era clássico. Era a tuna que o fazia. E essa é que é a explicação da música clássica. Ou seja, resumindo e baralhando, mais uma vez no Boom ouvimos assim uma série de disparados como temos que tocar música popular portuguesa. Não, deixem lá o imperativo. Aliás, nas tunas, muito pouca coisa é imperativa. E eu começo, e atenção, quase tudo não é imperativo. Lembra-te como é que nós começamos a emissão a falar da Lídia e da Inês? É verdade. E esse é um excelente exemplo daquilo que eu estou a dizer. Muito daquilo que nós fizemos, metemos o imperativo na cabeça, porque ouvimos umas tretas de uns espanhóis neoclássicos, aqueles que dizem que a tuna nasceu no Jurássico, e no século XII, e bem com os chupistas, tudo bullshit. Ok? É verdade. Epá. Atenção, há aqui uma série de movimentos interessantes. Como verdades insufismáveis. Naquela época. Sim. Sem dúvida. O boom é assenta nesse aspecto, é assenta em fábulas. Sim, depois alegorias, histórias mal contadas. Surge muito o movimento também, já um bocadinho na onda da música clássica, surge também um bocadinho a onda das versões da música portuguesa dos anos 20, 30 e 40 e por aí fora, não é? Portanto, o reavivar... Isso veio depois. Antes ainda tiveste os ataques de sud-americanitis. Sim, sem dúvida. Sim, é verdade, tens razão. Nomeadamente aquela onda de boleros que nos legou boleros lindíssimos. E há aqui o dizer, nem tudo é mau, não é disso que estamos a falar. Atenção, é só lembrarmos músicas. Eu vou dar aqui dois exemplos e tu concordas já comigo. A Antúnia tem dois boleros que são das coisas mais deliciosas que este país de Estoril alguma vez produziu. Ainda hoje canto isso, pá. O Doce Feitiço, sonho. Exatamente. Não é preciso mais ainda hoje canto isso. São originais da Antúnia. Atenção. Outro barrote do boom. Produzir originais. Mentira, mas não é ninguém. Não. Produzir originais tem a validade da produção do original. E fala-vos um autor de 6 ou 7. Tranquilo, não tenho nenhum problema. Agora, não é obrigatório, nunca foi, nem é uma mais-valia em relação a ninguém. Verdade. São coisas diferentes. Ricardo, na altura do... Então, até 93, eu posso dizer que todas as músicas... mentira. A Tunga tocava, das duas uma, ou tocava músicas regionais de Aveiro, como há sempre festas e romarias, como neste vídeo que tu mostraste no início da nossa transmissão, ou tocavam as músicas originais. Todas as músicas originais foram feitas, sem exceção, por mim e pelo Bastos. Mas atenção, ainda hoje, Ricardo, isso tem todo o mérito e de maneira alguma o meu discurso diminui 1% esse mérito. Não é nada disso que eu estou a dizer. É uma opção. Deixa-me dizer uma coisa. Eu tenho um orgulho enorme. Houve um festival, nós fomos a Lisboa, ao Festival da Tuna Camuniana, se não me engano, onde estavam tunas que para nós, na altura, era o nosso imaginário, não é? Estava a estudante de Coimbra, por exemplo, estavam outras tunas assim. Lembro-me particularmente da estudante de Coimbra, obviamente, porque na altura era uma das tunas de referência, digamos assim. E nós fomos à Tuna Camuniana, ao Festival da Tuna Camuniana, em Lisboa, e fizemos um espetáculo apenas e só com originais. Apenas e só com originais. E ganhámos o festival. E ganhámos 5 prémios naquele festival. E o festival ficou-me na memória porquê? Porque, de alguma forma, naquele festival nós fomos reconhecidos, acima de tudo, pelo nosso trabalho. Nosso trabalho, se calhar, mais de produção do que cénica ou musical, ou seja, aquilo que for, não interessa. Se calhar os júris aperceberam-se que nós tínhamos tido a preocupação de apresentar um repertório
original, completamente original, nosso. E isso ficou-me na memória. Eu, de alguma forma, sim, obviamente gostaria que... Também era apanágio do boom valorizar-se o original. É exatamente isso que eu queria dizer. Mais uma fábula. Embora seja de valorar um original pela criação do original, não há nada que nos prove que uma tuna tenha que ser melhor apenas e só porque faz um original. Não quero Estamos a falar conceptualmente. conceptualmente. Imagina uma circunstância muito concreta. Tens uma tuna em que tens 5 excelentes covers e tens uma tuna em que estás 5 péssimos originais. Uhum. Claro, mas não há dúvida nenhuma. Pronto, é aí que eu quero chegar. Sim, com conta, peso e medida. Tudo com conta, peso e medida parece-me ser a solução mais ideal. Claro que sim. Sem diabolizar nem o original, nós como na Tuna Veterana, hoje em dia, tocamos ainda alguns originais da Tunga e da Tuna Universitária, da Aveiro, porque, lá está, são músicas que de alguma forma perduraram no tempo, que a própria Tuna Universitária continua a tocar. E um exemplo muito óbvio disso é um original meu e do Bastos também, que se chama Aveiro dos Estudantes, que hoje em dia é considerado como o hino da academia. Todos os estudantes que vão a Aveiro, ou que entram em Aveiro, na Semana do Caloiro, nada. Perdi a ligação outra vez, se calhar. Ok. Ou seja, todos os caloiros que entram na Universidade de Aveiro, na altura da Semana do Caloiro, já sabem cantar aquela música de alguma forma, ok? E isso para mim é um orgulho, para mim, para o Bastos, obviamente. O Barco de Aveiro tornou-se... O Barco de Aveiro também, claro. Tornou-se, por exemplo, e este é outro exemplo, tornou-se um dos hinos da Academia de Aveiro, presumo eu, e faz todo sentido que assim o seja. Mais uma herança do boom. E voltamos novamente, né? Ou seja, nós queríamos, pelo país inteiro, em cada academia, praticamente poder-se-á dizer, um bocadinho à imagem e semelhança dos amores de estudante. Exatamente. Sim. Não vamos complicar. Exatamente. Não vamos complicar, ou o que será para os espanhóis o clavelito. Portanto, exatamente. Noutro prisma, se calhar, mas muito nessa onda da representatividade, né? Agora, a gente sai à rua em Espanha, né? Se estiveres trajado e com o instrumento na mão, vem-te logo uma senhora com os seus 70 e clavelito, homem, tiene que tocar clavelito. Bom, é o que é, nada a fazer. Tens de pagar. Toca e é se quiseres. Não há Ramon para ninguém. Portanto, assim. Até nisto o boom serviu, e foi uma época absolutamente única, isso, e género, porque legou também uma data, passo a ter a minha expressão mais popularucha, uma data de temas pelo país inteiro, nas várias academias, que são produção das próprias tunas, suas representantes, independentemente da grande ordem de grandeza, umas mais, outras menos, whatever. Não é essa a relevância daquilo que estamos a falar. A relevância é o tema que ficou legado. Ainda hoje estava numa consulta médica e dizia-me a médica, eu estou em Bragança e o Amigos para Sempre. A gente chorava copiosamente. Portanto, como nós vemos, é de norte a sul e ilhas. É absolutamente factual dizer que isso vem dessa época. Não vem de 10 anos depois. Isto não é coisa de 2000. Isto não é fruta dessa época, é fruta não é dos millennials, não é dos millennials, não é, de facto. Com toda a validade que eles têm, aliás, completamente. Atenção que este segmento, os filhos do boom, não é, isto agora é declaração de interesses, não é para fazer nenhuma diabolização das gerações posteriores ao boom e muito menos aquelas. Não. Ainda bem que eles existem. Só vos temos a agradecer, fique claro. Exatamente. Um dia falaremos dos trinetos do boom e farei que certamente um segmento a falar dos trinetos. Exatamente. Haveria era contextualizar isto, este período muito específico, que tal como perguntei ao Eduardo Coelho no volume 1 deste segmento, vou ter que te fazer também essa pergunta a ti. Que é, tu consideras que esta época do boom em concreto é seguramente a época mais importante da história tunaril centenária em Portugal, partindo do pressuposto histórico, conforme está inequivocamente provado, de que a tuna estudantil de Portugal nasce no último quartel do século XIX
e não no Jurássico nem no tempo de Ajuso. Isto tem que ficar claro, muito menos tem a ver com califas ou com sofistas ou com qualquer coisa acabada em ista. Partindo do pressuposto que nasceu no último quartel do século XIX e falo da tuna instituição, ou seja, da tuna com um nome, sob a égide de uma universidade, faculdade e instituição, com uma hierarquia própria, devidamente com caráter perene, não surgia só nos carnavais, como comparsa o carnaval que conhecia anteriormente. Como tuna instituição, a tuna instituição em Portugal nasce nos últimos 15, 20 anos do século XIX. Olhando em perspectiva, consideras que o boom foi a época mais importante da nossa história? Se sim, porquê? Se não, porquê? Olha, da nossa sim que assistimos a esta fase, com certeza absoluta. Eu acho que foi efetivamente uma fase bastante criativa e em que se criaram bastantes conceitos que ainda hoje perduram. Se calhar, de alguma forma, porque todos vivíamos muito intensamente aquele momento. A forma de nós vivermos aquelas coisas... há aqui várias razões para isto, na verdade, e podíamos estender aqui um bocadinho a conversa, mas repara, o facto de não haver, durante o boom, não haver o acesso à tecnologia, não haver o fácil acesso ao contacto, à comunicação, ao broadcasting de informação, a tudo mais, nós aproveitávamos todos os momentos e mais alguns em que estávamos juntos, se fossem festivais, encontros, o que fosse, todos os momentos em que estávamos juntos, aproveitávamos esses momentos para, vou-te repetir, para fruir, não é? Usar da fruição do momento, acima de tudo isto. Havia muita valoração do contacto pessoal. Exatamente. E isto acho que, de alguma forma, ou certamente desta forma, obrigou-nos a viver aquilo muito mais intensamente. E como tal, por estamos a viver mais intensamente, também os valores que se criaram nessa altura acabaram por perdurar e por depois passar às gerações vindouras, não é? Hoje em dia, eu olho muito para a minha tuna, quando digo minha tuna, enfim, a tuna Universidade de Aveiro, que é a minha tuna, apesar de ser da veterana, mas obviamente continuo a considerar que é a minha tuna. Eu olho para eles e tenho um orgulho enorme em perceber que há muitas coisas que eles hoje ainda fazem que vêm do nosso tempo, que foi algo que nós implementámos e que fizemos perdurar no tempo. E eles olham para aquilo como uma verdade absoluta. Uma perguntinha teve na sequência do que estás a dizer e apelo aqui à tua, que eu sei e conheço, superior inteligência para a resposta que me poderás vir a dar. Assim sendo, podemos afirmar hoje com toda a propriedade que no mais 90% ou 90%, fazendo uma conta grosseira, daquilo que é a tuna hoje, é uma herança direta do mundo. É uma herança direta do mundo. Parece-nos pacífico. Parece-nos pacífico, completamente pacífico. Mais ainda, qual é a tua opinião sobre a validade de algumas tentativas que existiram nestes últimos 30 anos de alteração do paradigma? Não... Ok. Percebo a tua pergunta, sim, efetivamente. A verdade é esta, Ricardo. Na minha opinião, na minha muito singela opinião, eu continuo a olhar para as coisas da mesma forma e congratulo-me olhando para os meus pares e perceber que eles continuam a pensar exatamente da mesma maneira e quando digo mais os meus pares, não são só aquelas pessoas como tu, da minha geração, e como o Basta, todos os outros que viveram o boom, mas com as novas gerações, pelo menos, vou falar da minha realidade, da tua Universidade de Aveiro, e eu olho para toda a estrutura, para toda a vivência, para toda a forma de estar, para todo, enfim, tudo que envolve ser um tuno, mais tudo que envolve ser um calor de uma tuna. Eu vou desde aí até, porque existe efetivamente uma hierarquia. É importante agora, nestes tempos, a praxe
da mesma forma que foi naquele tempo? Completamente. Atenção, sempre. A nossa praxe interna. Atenção que eu Sempre. Vamos esquecer sempre. o gozo ao calor, a praxe académica. Continua a ser exatamente a mesma, Ricardo. Estou a falar inside, nunca estou a falar inside. outside. Não, inside. Continua a ser exatamente a mesma desde que nós nos fundamos. Exatamente a mesma. Não se perdeu absolutamente nada. E a pergunta é, encontras pertinência como faz sentido. Teve na altura? E continua a fazer sentido. Na tua opinião faz isto sentido. Porquê? Concluímos que isso mas faz isto parte de tais 90% de coerência com o paradigma. Pronto, mas isto faz o quê? Isto é coerente porquê? Porque só assim eu consigo olhar para os meus pares, mais uma vez, todas as gerações da Tuna, inclusive a atual, e olho para eles exatamente com os mesmos olhos que olho para pessoas da nossa geração, sabendo, mais uma vez, da Tuna Universidade de Aveiro, sabendo que eles têm os mesmos valores que eu tenho e que nós lhes passamos de alguma forma. Ou seja, tudo aquilo que é passado durante uma praxe interna, tudo aquilo que é passado durante a vivência em saídas e mesmo internas, durante ensaios e tudo mais, a explicar qual é a hierarquia de uma tuna, quais são as regras, regras que, enfim, na verdade, acabam por se perceber, pessoas inteligentes acabam por percebê-las muito facilmente, mas acabamos por perceber que a passagem destes valores que têm vindo ao longo dos anos é, sem dúvida alguma, pertinente. Caso contrário, haveria com certeza um choque de valores e de interesses, não é? Porque mas não consegues conceber a Tuna hoje em dia com um paradigma de hierarquia interna distinto que usa outro formato do que não a praxe? Não sei. É uma pergunta. Honestamente, não, a minha resposta honestamente é não sei. Não, eu, pelo menos, de repente, assim, à primeira não consigo conceber isso. É uma realidade que não conheces, portanto não consegues... Porque eu vejo assim, estás a perceber? Para mim, falas, é assim, está feito. Isso é a minha realidade completamente diferente da tua e dos outros. Mas admites que outros poderão ter sido outro caminho na hierarquização do seu próprio grupo. Sim, com certeza que sim, não me choca absolutamente nada. Acima de tudo, eu quero que os meus me respeitem como sempre respeitaram e sempre respeitei os meus também. E quero que, acima de tudo, eles, quando estejam com outros, façam perceber que os nossos valores são estes e não vamos arredar pé disto. É isto, nós somos assim. Quer dizer, é a mesma coisa, eu chamo a isto a personalidade da Tuna, não é? É uma questão identitária. Todos nós, indivíduos, temos a nossa personalidade. Isto acaba por ser a personalidade da Tuna, não é? E somos nós. Ou seja, eu olho para eles e penso assim, sim, eu percebo porque é que eles são assim, porque isto foi feito assim, foi construído assim, foi pensado. Atenção, não estou a dizer que isto é imutável e não estou a dizer que alguma coisa não tenha mudado durante o tempo. Claro que sim. Provavelmente até já mudou, não? Adaptámos de alguma forma à realidade atual, claro que sim, mas a base... Nem podia ser de outra maneira, não é? Nem podia ser a base está lá. Naturalmente. Tem a ver com o DNA. Final. As mutações... Agora, no boom, nós demos-nos ao luxo de fazer... Aliás, eu comentei aqui mais uma vez com o Eduardo Coelho. Nós demos-nos ao luxo de fazer coisas inarráveis. Mas tinha a ver com o boom, não é? As tais coisas que tivemos que esperar quase 30 anos para prescrever. Valia tudo. Mas isso teve a ver... Mas com sentido. Mas com sentido. Não, ao ponto, tal como eu disse com o Eduardo, ao ponto de percebemos rapidamente aquilo que não deveríamos voltar a fazer. Exatamente. Muitas lições aprendemos, claro que sim. E esse acaba por ser um dos grandes legados também do boom. Julgar-se-á. Eu nem me atrevo a dizer que isso será uma regra 3 simples. Porque há casos e casos, e nós sabemos muito bem. Atenção. Eu e tu em particular sabemos muito bem. Ricardo, eu não, de alguma como se diz forma, em Portugal, o que a casa gasta. De forma nenhuma, e eu digo sempre isto aos meus miúdos, eu lembro aqui, olha, foi o ano passado não houve, foi há 2 anos, na semana da queima, em Aveiro, e eu lembro perfeitamente, estávamos lá na barraca da Tuna a beber umas cervejas e lembro que vem um miúdo ter comigo, o miúdo que tinha entrado naquele ano, e eu como estava fora do país, pronto, ele não me conhecia assim de coisa, então de repente vem ter comigo assim, tu é que és o Mendes? E eu disse, sou. E ele abraçou-se a mim e disse, olha, obrigado por tudo isto. Mas tudo isto que ainda agora entraste, não, mas eu já tenho muito.
E isso dá-nos vontade de estar, não é? Dá-nos vontade de continuar e de... Enfim. Coisas que só acontecem, digo eu, desculpa aí a arrogância, aos filhos do mundo. Mas, Não. enfim, são coisas que acontecem, Ricardo, e na verdade acontecem. Ao longo das Acontecem tantas vezes. gerações há sempre gente que vai marcando também, cada geração, claro, no seu grupo, no seio universitário. Sim. Tunaril, atenção, estou a referir ao caso do fenómeno Tuna em Portugal, que obviamente ao longo destes 30 anos foi-se mutando até quase de forma geracional, com a passagem de várias gerações em cada uma. Sim, sem dúvida. Ao ponto de hoje as tunas de referência, que eram na época, hoje algumas ainda já não são, outras já não são. Exatamente. E as coisas vão evoluindo ou não, e aí temos que esperar mais 30 anos para fazermos o tal método do boom. E já não de ver essa história ainda, nunca se sabe. Se me dissesse há 30 anos que eu hoje estaria aqui a fazer um podcast, e já quero um podcast, é verdade, com o Ricardo, contigo, provavelmente ia ficar um bocado espantado, né? Mas pronto. Nós nunca, nestas coisas, nunca podemos dizer desta água não beberei, excetuando uma coisinha ou outra. Excetuando uma coisinha ou outra. Excetuando uma coisinha ou outra. Mas, regra geral, não podemos dizer desta água não beberei, porque a vida nos ensina, principalmente a nós que já estamos na casa dos 40 e há que ter um certo arcabouço e uma certa perspectiva, nem um bocadinho mais em 360, porque os tempos também nos obrigam a isso. Sim, com certeza. Os tempos não estão para... Temos de ter a capacidade de perceber os tempos novos e acima de tudo, tentar perceber que a mentalidade destes nossos jovens, que têm muito valor, atenção, muito valor mesmo. Eu vejo miúdos fabulosos, mas temos que ter a capacidade de perceber que a mentalidade deles não é a mesma da nossa, obviamente, não é? Aliás, mas algumas, não é? Acho que concordarás comigo, nunca se tocou tão bem em tunas, no seio das tunas portuguesas, como hoje. Sim. Hoje 2019, vá. Eles foram-se superando cada dia a dia, é verdade. Há que o dizer, e sem qualquer tipo de prurido. Sim, absolutamente. Quem me dera na minha altura tocar como eles tocam agora, que é mesmo assim. É tal coisa. O boom era da fruição, não era propriamente da especialização. Exatamente. E há que entender também essa época sob esse ponto de vista. Eu estive à conversa com o Ricardo Mendes, da Tunga de Aveiro, uma das também baby boomers desta época absolutamente única da história tunaril portuguesa. Foi um gosto enorme poder contar contigo aqui hoje. Espero que, não sei se quiseres dar alguma mensagenzinha, vender o carro, qualquer coisa, estás à vontade. Não, olha, Ricardo, honestamente, só, em primeiro lugar, dizer que já não te vi há algum tempo e foi um prazer enorme também para mim estar aqui contigo. Para mais ainda com este tema de conversa, não é? Com este tema de conversa dá sempre gozo. Eu ficava aqui 3 horas agora ou 5. Mas agora vamos falar em off. Há coisas que não mudam, portanto... Não... É verdade. E sim, eu muito obrigado pelo convite, obviamente. É sempre uma honra poder participar. Muita sorte para este teu projeto. E, obviamente, obrigado. Sim, tentarei acompanhar e estou curioso para ver as próximas que vêm. Os próximos personagens que vão aparecer. Temos aí algo. Eu posso ir adiantando. Posso ir adiantando sem qualquer sempre que quiseres, cá estarei disponível para mais uma conversinha. E eu é que te agradeço. Um abraço para ti e para toda a Tunga de Aveiro. Será entregue. É, sem sombra de dúvida, um marco na história tunaril e do boom tunaril, que é preciso referenciar neste momento e dizer também que com toda a propriedade que vamos ter aqui pessoas dessa época, que são nossos amigos comuns. Já tivemos o Eduardo Coelho, Universitário do Porto, hoje contamos contigo. Vamos ter seguramente o Luís Veloso, vamos ter seguramente o Marco Fernandes, vamos ter algumas outras pessoas que estão aí a ser agendadas. Sim, senhor. Este segmento não pretende ser muito longo no espaço, digamos assim, ou seja, vamos tentar fazer isto até ao verão, entenda-se agosto, embora o tempo já esteja a convidar para outras coisas que não ouvir dois tolinhos a fazer um podcast, mas a malta arriscou sem qualquer tipo de problema, não estamos preocupados, até porque isto fica como documento histórico também no YouTube, na página do Portal Tunaril. Fantástico. Portanto, não estamos muito preocupados com os shares da audiência, nem a nossa intenção, embora isto tenha algum vermelho,
fazer concorrência à CMTV. Não é nada. Vamos, informação sim de qualidade, mas sem alertas. Exato, não há nenhum acidente aqui hoje. Não. É tranquilo. Só me resta agradecer mais uma vez a tua presença e muito obrigado. Até ao próximo Filhos do Boom. Boa noite. Boa noite. Boa noite.